Olá, bem-vindos ao Poesia de Domingo, um canal dedicado à literatura, à arte e à cultura em geral. Dando sequência ao nosso projeto de postar todas as escolas literárias que compõem a grade curricular do ensino médio, hoje analisaremos o romantismo, literatura do século XIX. Vem com a gente! O romantismo é um movimento que se inicia, nós sabemos, no final do século XVIII e vai ser uma das manifestações mais interessantes para o período. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando de literatura e a literatura se enquadra, portanto, em certos períodos. Nós temos na literatura portuguesa a era clássica, que foi formada por Renascimento, por Barroco e também por Arcadismo. Nós temos na literatura brasileira a era colonial, que já seria quinhentismo, barroco e arcadismo. O arcadismo, tanto no Brasil quanto em Portugal, ele está encerrando essa fase. Ele está fechando, portanto, a era clássica em Portugal e a era colonial no Brasil. Para começar a falar de romantismo, vamos começar a analisar o romantismo na sua essência. Afinal de contas, quando a gente pensa em romantismo, o que é ser romântico nos dias de hoje? Será que aquilo que a mídia vende por aí, né, o adjetivo romântico, será que tem a ver com a escola? Não. O romantismo é um movimento que trabalha com o eu. O romantismo é um movimento que tem como característica principal a valorização do indivíduo, é o olhar subjetivo. Embora o romantismo na Europa ele tenha suas raízes anteriores ao século XIX, a gente pode falar final do século XVIII, até um pouquinho antes disso, dependendo como é que for, nós sabemos que em Portugal e Brasil o movimento se desenvolve no século XIX. E não há melhor estratégia para a gente começar a falar desse tema, né, povo, do que mergulhar direto no texto. Vamos dar uma olhada num poema do Almeida Garré, que é um poeta português. Este inferno de amar, este inferno de amar, como eu amo, quem me pôs aqui na alma, quem foi? Essa chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói, como é que se veio a atear? Quando, ai quando, se há de ela apagar? Não sei, não me lembra o passado, a outra vida que dantes vivi. Era um sonho talvez, foi um sonho em que a paz tão serena dormi. Oh, que doce era aquele sonhar. Quem me veio, ai de mim, despertar? Só me lembra que um dia formoso eu passei, dava ao sol tanta luz e os meus olhos que vagos giravam, em seus olhos ardentes os pus. E fez ela? Eu que fiz? Não sei. Mas, nessa hora, a viver comecei. Nossa, você viu só, né? Almeida Garré, esse inferno de amar, gente. Tá pensando o quê, né? Quer dizer, a literatura romântica, ela tem como característica principal, lógico, né? Você vai externar os seus sentimentos, né? Mas não é só isso. Não é apenas o amor. Quem pensa que falar de literatura romântica é só falar de sentimento, tal, não. Há outros ingredientes. Como eu disse, a literatura romântica ela está vinculada ao século XIX. A gente pode esquecer, tanto no Brasil quanto em Portugal, que é um período bastante significativo para ambas as nações ali. Portugal vai perder a galinha dos ovos de ouro. Quem quer? Quem nós? 1822, dependência do Brasil. Então, todos esses fatos históricos, eles vão estar relacionados ao romantismo. E eu volto a dizer, gente, não é só falar de amor, não. O romantismo, ele tem outros ingredientes. Vamos dar uma olhada aqui, a começar pelo início histórico desse período. Ó. O romantismo, ele vai se iniciar tanto em Portugal quanto no Brasil. Nos dois casos aqui, estou falando da literatura pertencente ao século XIX. A literatura romântica inicia no século XIX. Portugal, eu tenho início em 1825, quando o poeta, teatrólogo e romancista Almeida Garré vai publicar um livro de poesias chamado Camões. Esse livro, chamado Camões, é um livro que inicia, portanto, o romantismo em Portugal. O Almeida Garré pega um grande poeta português,
autor dos Lusíadas e faz uma miscelânea ali, mistura de poesia lírica com poesia épica, dando, portanto, vazão àquele que seria considerado o primeiro texto, historicamente falando, que tem ingredientes do romantismo. Então seria o Camões de Almeida Garré, que é esse poeta que eu acabei de recitar aqui para vocês. Fora isso, nós temos o Brasil. Na literatura brasileira começa um pouquinho depois. Nós temos o ano de 1836, que vai começar com Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Então, literatura romântica em Portugal, literatura romântica no Brasil, nos dois casos, século XIX, tá valendo? E você tá vendo aqui que o romantismo vai trazer a era romântica ou moderna, iniciando essa nova era, acabando, portanto, com a era clássica em Portugal, e no Brasil, agora, era nacional, em oposição à primeira era, que foi essa, professor? A era colonial. Lembrem que nós já falamos aqui do Brasil colônia, e nós tivemos na era colonial quinhentismo, barroco e arcadismo. Na era clássica em Portugal, renascimento, barroco e arcadismo. Agora, por que, professor, que muda a era? Uma das coisas que eu já disse para vocês em aulas anteriores é que quando nós falamos do romantismo, nós teremos uma ruptura, né, com um padrão, uma ruptura com aquilo com o acadêmico. O romantismo vai ser um movimento intuitivo. Mas para a gente compreender com mais precisão isso, não custa nada a gente fazer um passeio pelo contexto histórico. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Então, se o início histórico temos aqui tanto Portugal quanto o Brasil, estou falando do século XIX, nós podemos caminhar aqui com o início, né? E dentro do contexto histórico que me interessa, eu vou começar com isso aqui, ó, que é um dos principais pontos, que seria a ascensão de uma nova classe. A antiga aristocracia, ela vai se transformar na burguesia. Então isso pra gente vai ser significativo. E eu posso falar para vocês que uma das características principais da literatura romântica será esse caráter burguês. A literatura, ela vai agora funcionar como entretenimento. A gente já volta a falar disso. Mas vamos aqui, ó. Além dessa questão da aristocracia se transformando em burguesia, não foi à toa. Você teve no século anterior, no século XVIII, também conhecido como século das luzes, a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela vai trazer por uma nova ordem, ó. O pós-Revolução Francesa e o pós-Revolução Industrial. É lógico que essa Revolução Industrial que eu estou falando aqui seria a primeira, né, gente? Aquela que está lá no século XVIII. Revolução Francesa, a queda da Bastilha, 1789. Esse caráter libertário, revolucionário e tal, vai ser determinante para os rumos que a sociedade vai tomar a partir de então. E a literatura acaba por absorver isso aí também. Então, voltando a esse contexto histórico, outra coisa que eu tenho aqui, ó, são as séries, né, que nós teremos de nações que vão buscar a sua independência, as lutas libertárias. Nós temos, no caso da América Espanhola, vários casos aqui. Então, nós encontramos independência de várias colônias. É importante falar disso, né? E não podemos esquecer que o Brasil ainda está como colônia quando Dom João VI aqui chega. Dom João, professor, nós tivemos a realeza aqui, não podemos esquecer isso. Dom João VI, né, dando um golpe de mestre, vamos colocar, ele transfere a sede do governo de Lisboa aqui para o Brasil. Ele estava fugindo de Napoleão, então ele estava jogando lá. Tanto ele conseguiu engambelar o Napoleão, conseguiu fazer um acordo com os ingleses, a frota inglesa vai escoltar a família real que chega aqui no Brasil. Portanto, nós teremos um período, né, de transformação da nação, cara. A corte aqui no Brasil, ela teve assim um dado positivo, e foi muito positivo a corte aqui no Brasil. As mudanças que nós encontramos no Rio de Janeiro, como exemplo. A cidade do Rio, ela tinha lá coisa de 50, 60 mil habitantes, né? Quando a família real chega, pouco tempo depois esse número vai saltar de 100 mil. Mas é lógico, né, professor? 50 mil, 40 mil portugueses estiveram aqui? Não chega tanto. Não sabemos quantas pessoas estavam aqui, mas eles falam de 10 a 15 mil portugueses em média. Então vem a corte inteira para cá. Então isso vai mudar o Rio de Janeiro. E isso acaba por impulsionar, inclusive, outras coisas, que nem quando Dom João VI chega aqui, ele vai trazer a imprensa. Olhem vocês, gente, a imprensa, a Gazeta do Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1808. O primeiro jornal brasileiro, olhem vocês.
Então, quando a gente pensa nos benefícios, né, que é a vinda da família real para cá, né, isso vai ser positivo. Essas transformações, elas são fruto desse contexto histórico aqui. Além disso, a gente não pode esquecer que eu vou encontrar também outros fatores. Ó, o Brasil, em 1822, nós teremos o famoso grito do Ipiranga, independência ou morte. O Brasil passa a ser independente. Então, por isso que nós falamos que o romantismo marca a era nacional. Tá? Brasil independente, vamos começar a tomar conta da nossa história. Então, nós já temos a independência política, a autonomia política, com o nosso Dom Pedro I. Lembre que o Dom Pedro I daqui do Brasil, quando ele vai abdicar o trono lá na década de 30 e vai voltar para Portugal, para depois ele vai encabeçar uma guerra civil em Portugal, essa guerra civil, que vai de 32 até 34, vai ter o nosso Dom Pedro I lá em Portugal, ele é o Dom Pedro IV. Então não confundir um Pedro com o outro, porque o nosso Dom Pedro I aqui, Dom Pedro I, mas quando ele vai para Portugal, ele seria o quarto da Casa Real Portuguesa, tá legal? Então, quando nós pensamos na independência do Brasil, isso vai ser fundamental, porque justamente um país autônomo, um país independente, ele vai ter também uma cultura autônoma e vai almejar uma cultura independente. Aí eu pergunto, será? O fato é que depois da independência do Brasil, nós temos fatos em Portugal que vão trazer à tona também a morte de Dom João VI. Depois que Dom João VI morre, né, o Dom Miguel vai usurpar o poder, como eu falei há pouco, Dom Pedro vai para lá, nós teremos a Guerra Civil. O fato é o seguinte, é que os liberais vão ganhar em Portugal. Então, dentro desse contexto histórico, nós temos, além da independência do Brasil, aquilo que eu chamo do liberalismo em Portugal, né? Nós temos um choque lá na Guerra Civil Portuguesa, ela vai ser basicamente isso. Os absolutistas, encabeçados por Dom Miguel, contra o irmão dele, Dom Pedro IV, lá de Portugal, que é o nosso primeiro, liderando, portanto, os liberais. É engraçado falar nisso, porque lá em Portugal, ele vai lutar por um governo liberal. No entanto, a história de Dom Pedro I aqui não foge muito de nenhuma política absolutista, não, gente, né? A gente sabe que ele governava aqui com mão de ferro, era extremamente centralizador. E lá, quando ele vai para Portugal, existe essa meio que esquizofrenia, por assim dizer, mas isso a história pode explicar para você. A nossa questão aqui é lembrar que justamente esse Estado liberal em Portugal, a independência do Brasil, agora o Brasil independente vai buscar uma cultura independente também. Então essa relação é importante fazer. Mas voltando aqui ao contexto, nós podemos analisar outras coisas também, que nem a ascensão dessa nova classe, que seria a classe burguesa, ela vai gerar por uma sociedade, que é uma sociedade já que vive nas grandes cidades. Então os grandes centros passam a aparecer. Então nós encontramos necessariamente uma sociedade urbana. A sociedade urbana, ela vai ser interessante porque ela vai trazer a ascensão dessa nova classe, que é a burguesia. Então estamos falando de um período marcado pelo aburguesamento da sociedade, um período marcado pelo aburguesamento da cultura e, consequência disso também, aburguesamento da literatura. Professor, o que isso quer dizer? Aburguesamento da sociedade, aburguesamento da cultura e aburguesamento da literatura. São os valores burgueses utilizados também na produção artística agora. Nós não podemos esquecer que com a independência do Brasil, como exemplo, nós estamos buscando ali uma arte nossa. Só que, como eu falei, será que isso vai ser 100% nosso? Ainda não, gente. A gente vai imitar muita coisa que vem de fora. E é justamente nesse sentido que a literatura romântica ela tem esses traços, né? É uma literatura dirigida para um público que consome. Nós não podemos esquecer que eu estou falando de formas de entretenimento. E o Brasil, como falei para vocês, com a vinda da família real, o período que a família real aqui esteve, para a gente foi muito positivo. Você teve o Banco do Brasil, você teve a Missão Francesa, você teve desenvolvimento urbano, você teve a imprensa, as primeiras faculdades começam a aparecer. Então tudo isso é fruto do quê? Fruto de um processo que a família real veio para cá. E logo após a família real ir embora, nós temos o quê? Puf, a independência do país. Então, isso está profundamente ligado à produção romântica também. Não podemos perder isso de vista, de forma alguma. Mas, voltando aqui ao nosso contexto, esse aburguesamento da sociedade, da cultura, da literatura, vai trazer à tona esses valores, que são valores burgueses. Agora, eu não posso me esquecer que dentro desse processo, você vai ter a popularização de várias formas de arte. Olha aqui, ó. A literatura em particular, trata-se aqui da massificação da literatura, né? Quando pensamos em literatura de massa, professor, massificação da literatura, sim. Os romances, muitas
muitas vezes, eles eram publicados em jornais, não era, você pensa que é o quê? Eu vou numa livraria comprar um romance. Não, o livro é um negócio caro para a época. Então, muitos jornais, eles traziam ali capítulos avulsos. Isso tem um nome, são os folhetins. Então é como se fosse episódio, por assim dizer. E é justamente nessa forma de arte, a arte agora é diversão, gente. Então eu vou encarar a arte como sendo uma forma de entretenimento, olhem vocês. É nesse sentido que a literatura romântica ela tem as suas manifestações. Então, voltando aqui, quando nós pensamos na produção romântica, nós não podemos perder de vista que essa produção ela vai se dar de forma bastante contínua. A poesia aqui continua. A gente não pode esquecer que a poesia lírica, a poesia épica, dependendo do gênero, principalmente a matéria lírica se faz presente. Nós teremos a popularização também, o teatro, né? Exemplo, no Brasil, nós tivemos o Martins Pena como sendo o grande teatrólogo. E se antes de romantismo, nós não temos a popularização dessa forma narrativa. Que forma, professor? Que forma, professor? O romance, gente. Não existia ainda o romance, como nós conhecemos hoje em dia. Como eu falei para vocês, essa estrutura, essa história longa, um romance. Qual que é a diferença de um romance para um conto? Professor, o romance é extenso, o conto é curto. Perfeito. Né? Mas em função do quê? Porque o romance você tem um personagem tendo várias ações, várias aventuras, por assim dizer. Por isso que ele é todo dividido em capítulos. O conto normalmente tem uma ação só. Então há uma diferença de estrutura. Só que o romance ele passa a se popularizar. Primeiro se publica as histórias em folhetins. Se aquilo fizesse sucesso, era uma espécie de laboratório, se publicava, portanto, como romance. Então nós sabemos que isso tem um papel fundamental na produção romântica, sim. Então o romance, além do romance, como eu falei, nós podemos citar o outro. O que é o outro, professor? O conto, né? Que é justamente uma narrativa breve. Assim como as crônicas passam a aparecer em jornais do século XIX também. E nós temos alguns exemplos na literatura brasileira que são fantásticos. Exemplo, Machado de Assis foi um dos maiores cronistas que nós tivemos. E é justamente em função desse tipo de produção que chega com essa sociedade urbana que se populariza aquilo que chamamos de romantismo. Então, o romantismo ele é fruto disso, resumindo. Com o desenvolvimento de uma sociedade urbana, uma sociedade burguesa que necessitava de formas de entretenimento, a arte funciona como entretenimento. E a literatura romântica vai ter um papel fundamental na construção da nossa identidade. Quando pensamos no Brasil, nós sabemos que o século XIX está muito ligado a isso. Só que aqui eu já adianto para vocês, o projeto romântico de se construir no Brasil uma identidade nacional só toma realmente corpo de uma forma mais autônoma e mais truculenta só no século XX, que é com o modernismo, gente. Mas, enquanto não estamos no século XX, estamos sim no começo do século XIX, eu tenho que lembrar das características que esse movimento tem. Vamos lá? Diante desse cenário todo, quais são os elementos que caracterizam um texto romântico? Eu vou começar com alguns aqui. Vamos colocar aqui como características. E essa primeira característica que eu posso dizer para vocês é uma das principais. É a famosa valorização do eu. Gente, o negócio é o seguinte, valorização do eu, professor, sim, egocentrismo, subjetivismo, individualismo, tudo isso aí sugere a valorização do eu. Mas como que eu busco isso aí num texto? Né? É só você pegar os elementos que compõem primeira pessoa. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaçador vivente não derrame por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. Quer dizer, você percebe que a literatura romântica se vale muito do eu. Só que num poema fica fácil de identificar essa valorização do eu. E num romance? No romance, mesma coisa. Você vai ver que um romancista, ele é um narrador. E quando ele está narrando uma história, ele está basicamente idealizando a personagem. Exemplo, quando a gente pensa no Iracema, do José de Alencar. É um romance romântico. Quando a gente pensa no Guarani, do José de Alencar, também romance indianista. É um romance romântico. Ou mesmo, se eu pegar ali Visconde de Tuné, por exemplo, né, que é um livro regionalista do nosso romantismo, Inocência como exemplo, quer dizer, são textos que têm, antes de mais nada, uma história. E dentro desse papel que o escritor tem, o escritor romântico, muitas vezes, ele vai adjetivando, ele vai dando qualidades, ele vai floreando. Então, como eu costumo dizer, cara, para o escritor romântico, ele vê um campo árido,
O escritor romântico ele vai descrever aquilo como sendo um campo de flores. Então essa idealização aparece aqui. A valorização do eu sugere isso. Mas voltemos aqui, ó. Além dessa valorização do eu, a gente não pode esquecer do conflito que está atávico aqui, né? Porque é uma época de rebeldia. É o conflito do homem versus a sociedade. Eu vou começar aqui a buscar contestar essas instituições. Mas, por favor, alto lá, essa contestação não é palavra difícil, né? Não é, antes de mais nada, uma contestação crítica. Não existe ainda esse aspecto crítico. A crítica, de fato, ela amadurece no outro movimento que é o realismo. Por enquanto não temos isso. Então é dentro desse espírito de você. Exemplo, eu vou falar do Amor de Perdição do Camilo Castelo Branco, onde o tema principal do romance vai ser o impedimento amoroso em função das famílias. Tanto é que o Amor de Perdição do Camilo Castelo Branco é conhecido como Romeu e Julieta Lusitanos, né? Quer dizer, a história do Simão Botelho, da Teresa Albuquerque, que os pais não querem que os dois fiquem juntos, e vai ser um impedimento amoroso, portanto. Então, sempre existe isso por trás da literatura romântica também. Então, nós sabemos que contestar não é ainda criticar, tá valendo? Além da contestação das instituições, a gente tem um aspecto libertário, onde você vai ter novas características aqui, como sendo a liberdade de criação. Por que eu tenho que condicionar o meu texto a 14 versos, em 2 quartetos, 2 tercetos, num soneto, como era na literatura Arcade como exemplo? Então, professor, o soneto vai desaparecer? Não, não é que ele vai desaparecer. Você vai ter escritores que vão continuar fazendo soneto. Só que não é mais a moda, entendeu? Outras possibilidades. Se eu quiser fazer um texto só com quadras, eu vou fazer isso. Eu vou buscar outras formas poéticas. Então, é bem interessante quando a gente fala no romantismo, nesse caráter libertário que o movimento tem, buscando isso aqui, ó, o abandono de formas fixas. Exemplo, forma fixa pode ser um soneto, né, aquilo que se repete, mas uso de versos brancos. O que são versos brancos, professor? São versos que não apresentam rima. O verso livre é aquele verso que não apresenta a métrica. A importância do movimento romântico é tamanho, ele vai trazer o final da era clássica em Portugal, como acabei de falar no comecinho do vídeo, e o final da era colonial no Brasil. Que a literatura romântica ela acaba sendo mais intuitiva. Então você vai ter também o uso de uma linguagem que é uma linguagem um pouco mais acessível. Existe, cara, uma aproximação com o falar regional. Quando a gente pega na literatura brasileira, por exemplo, o falar regionalista. Acabei de citar aqui Visconde de Tunê. Em Inocência você tem várias expressões que são típicas de Mato Grosso que acabam aparecendo. Se a gente pegar ali o Franklin Távora ou Cabeleira, ele já vai usar regionalismos do Nordeste. Então, nós temos dentro da literatura romântica a constatação de que o Brasil, cara, é um país continental. Se o Brasil é um país continental, e nós temos uma área que, portanto, vai sugerir diferenças culturais, essas diferenças culturais elas passam a aparecer no texto. A constatação da dimensão do nosso país, ela passa a aparecer no texto. Então, por isso que a literatura romântica ela acaba sendo mais intuitiva. Daí esse aspecto de você estar trazendo essa ideia de coloquialismo verbal, que vai de encontro contra aquela linguagem mais polida, né, dos neoclássicos. Agora, aqui não. Aqui eu estou buscando um período de oposição a essa literatura neoclássica. E é nesse sentido que nós podemos citar, dentro das características do romantismo, o famoso escapismo romântico. Escapismo, professor? Sim. Pensa numa história. E nessa história nós temos um personagem, que o problema desse personagem é a ausência da amada, que ele não consegue de forma alguma sanar aquela dor que está no peito, né? Então, o escapismo vem a própria ideia de escapar. Nós temos 3 possibilidades aqui românticas. Vamos lá. A primeira forma de escapismo vai ser o escapismo através da igreja. Eu amo, não tenho, vou entrar para a igreja. É o que aconteceu, cara. Eu acabei de citar para vocês o Amor de Perdição do Camilo Castelo Branco, da Teresa Albuquerque. Quando o pai dela falou, você casa com fulano ou você entra para a igreja? Ela fala, prefiro ir para a igreja. E ela vai. Quando eu pego outro português, o Alexandre Herculano escreveu Eurico Presbítero, que é um romance medieval, que traz a história do Eurico e da Ermengarda. Então, primeira forma de escapismo, amo, não tenho, vou para a igreja, cara. Olha a simbologia disso. Já que eu não posso
ter a devoção a uma amada que está lá distante, o que eu vou fazer, portanto? Eu vou ter essa devoção a Deus. Isso, gente, é muito simbólico. Seguindo, outra forma de escapismo também seria a questão da loucura, né? A gente não pode esquecer, personagem doido, professor, em vários casos aparece isso. Se eu for pegar ali, ó, o seminarista de Bernardo Guimarães, você tem loucura. No próprio Eurico Presbítero, do Alexandre Herculano, você tem no final, quando Ermengarda fica sabendo da morte de Eurico, ela fica doida. Então, a loucura acaba sendo um espaço bem comum, como também o arrebatamento, que é a morte. A morte é o fim de todas as coisas. Então, não podemos pensar em literatura romântica, naquela coisa, ai, que bonitinho, ai, quantas flores, ai, que dia bonito, é que não, cara. A literatura romântica vai deixar às vezes o dia claro, o dia de sol de lado, vai falar da noite, né? É uma literatura noturna, extremamente sentimental, então pensem vocês. 3 formas de escapismo. Amo, não tenho. Primeira forma, igreja. Segunda forma, loucura. Terceira, a morte. Então, tudo isso é muito significativo. Voltamos aqui, que dentro dessas características, a gente não pode esquecer que o movimento romântico, ele foge completamente da realidade. E essa fuga da realidade, ela pode ter 2 pontos aqui, ó. Num primeiro momento, se nós analisássemos aqui no tempo, seria o mergulho na infância e no passado histórico. Por que infância? Porque a infância é a época da pureza, gente. A infância é aquela época em que você vê as coisas de uma forma, sabe como que é, né? Então eu vou voltar ao meu passado afetivo, à minha infância. Por que, professor, passado histórico? Como eu falei para vocês, o romantismo ele cumpre um papel também, que é um papel de dar uma espécie de injeção de ânimo nas nações. No caso da Europa, eles vão mergulhar muitas vezes na Idade Média. Por que, professor? Se a situação presente não está legal, eu vou olhar para trás, eu vou ver as glórias do passado. Então é a construção de uma identidade a partir da medieval. No nosso caso, essa identidade vai ser indianista. Não podemos esquecer que nós já tivemos episódios sobre quinhentismo no Brasil, e no quinhentismo brasileiro, literatura informativa, literatura jesuítica, as projeções que esse assunto vai ter no histórico da literatura brasileira. E no caso, arcadismo épico, como já foi, né? Arcadismo épico, nós temos o Basílio da Gama, Frei José de Santa Rita Durão, que vão retratar o índio, e agora no romantismo indianista, principalmente da primeira geração da poesia ou na prosa do José de Alencar. E nós teremos um outro momento, que aí eu já vou estar falando de século XX, é modernismo, que também voltamos, portanto, à questão do indígena. Então é importante lembrar dessa questão nacionalista. Mas, voltando aqui, o mergulho no passado histórico é isso. Além disso, a infância, o período da nostalgia, né? O período da infância, da ingenuidade. Assim como no espaço, fuga da realidade, em busca de terras exóticas, aquilo que é o nativismo, aquilo que chamamos de cor local também. Todos esses aspectos, eles estão de mãos dadas. E para a gente encerrar aqui esse primeiro módulo de características, nós podemos definir, né, através daquilo que eu chamei de tripé romântico. O que é o tripé romântico? São os 3 elementos aqui. O primeiro é o misticismo, com a figura de Deus. Então, sempre na literatura romântica, nós teremos, portanto, a manifestação do misticismo. Além do que, nós temos o nacionalismo através da pátria também como elemento que faz parte. Pense que um tripé, você tem que ter, né, os 3 elementos ali. O terceiro, qual que seria? Olha, a idealização, professor. O amor. Vocês estão percebendo que eu só falei em amor agora? Nós começamos essa aula falando do inferno de amar, né? E agora que eu estou colocando característica que é o amor. Isso não é à toa. Como eu te falei, não é para pensar que o romantismo só teve amor. Não, o romantismo tem todos esses ingredientes. A questão mística, a questão nacionalista, como a questão sentimental também. Então tudo isso acaba sendo um acordo aqui, tá? Então, quando pensamos a literatura romântica, é uma literatura que dialoga com todos esses aspectos aí. Mas, se é importante falar de romantismo, é importante também exemplificar. Vamos dar uma olhada num outro texto aqui, agora de um poeta brasileiro, que é o Álvares de Azevedo. O Álvares de Azevedo, ele foi um poeta que vai ser estudado na 2ª geração do romantismo brasileiro, a geração byroniana, ou geração ultrarromântica, carinhosamente também conhecida como mal do século, né? Mas vamos dar uma olhada num texto dele aqui, ó. Meu desejo, de Álvares de Azevedo. Meu desejo era ser a luva branca que essa tua gentil mãozinha aperta, a camélia que murcha no teu seio, o anjo que por te ver do céu deserta. Meu desejo era ser o sapatinho
que teu mimoso pé no baile encerra, a esperança que sonhas no futuro, as saudades que tens aqui na terra. Meu desejo era ser o cortinado que não conta os mistérios de teu leito. Era de teu colar de negra seda ser a cruz com que dorme sobre o peito. Meu desejo era ser o teu espelho, que mais bela te vê quando deslaças do baile as roupas de escumilha e flores e mira-te amoroso as nuas traças. Meu desejo era ser desse teu leito de cambraio lençol, o travesseiro com que velas o seio, onde repousas, solto o cabelo, o rosto feiticeiro. Meu desejo era ser a voz da terra, que da estrela do céu ouvisse amor, ser o amante que sonhas, que desejas nas cismas encantadas do langor. Langor, professor? Sim, vem de languidez, que é definhamento, morbidez, prostração, é estado de lânguido, moleza, ou se preferir também, quebranto, né? Quer dizer, percebam que o texto ele tem características afetivas, ele fala que essa coisa do eu. A natureza romântica, ela muitas vezes esbarra nessa coisa do sentimento, só que nós temos, como eu disse a vocês, outros ingredientes. Exemplo, quando falamos na poesia brasileira, não tem como falar de romantismo sem falar minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Quer dizer, esse poema do Gonçalves Dias, chamado Canção do Exílio, que ele fez quando ele estava estudando em Coimbra, em 1843, é um dos poemas mais famosos de nosso romantismo. E você não tem necessariamente ali a questão do sentimentalismo, da afetação, né? Então, como eu disse a vocês, o tripé romântico que nós temos lá, a questão do sentimento, sim, como foi exposto no texto, além disso o tempero de uma áurea de misticismo, juntamente com o elemento patriótico. Mas, para ficar um pouco mais justo isso que eu estou dizendo, vamos dar uma olhadinha num quadro que nós preparamos para vocês? É uma síntese, né, sobre todas as características junto com o contexto histórico. Então, meio que esse quadro mistura tanto contexto histórico quanto características. Vamos dar uma olhadinha nele? Olha aqui. Estamos falando da estrutura da literatura romântica. E quando a gente pensa na estrutura da literatura romântica, eu posso dialogar com alguns pontos aqui. A primeira característica que eu mostrei para vocês, que seria a valorização do eu, ela está aqui, ó. Também valorização do eu, egocentrismo, subjetivismo, individualismo, tudo acaba sendo praticamente a mesma coisa. Então é o seguinte, partindo desse ponto, nós temos algumas amarras aqui. Numa primeira direção, nós temos a questão do nacionalismo. O nacionalismo romântico, gente, ele aparece através do quê? Através da valorização, vamos colocar assim, da natureza, da pátria, do povo, aquilo que chamamos também de cor local, que seria aquilo que vai definir as características do Brasil, as características de Portugal e assim por diante. Se nós pegássemos um exemplo lá, o livro do Almeida Garré, Viagens na Minha Terra, você percebe que ele faz um passeio sobre Portugal. Viagens no plural, não é viagem. Então, quando pensamos nessa questão do nacionalismo romântico, nós não podemos esquecer também do exótico, do popular, né? E tudo isso gera um sentimento patriótico muito forte, que nós vamos associar a essa ideia de ufanismo. Então vocês estão vendo aqui como que o nacionalismo exacerbado, ele gera isso. Como eu acabei de dizer, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Além disso, nós temos o histórico da nação, né? A questão da história do povo, da pátria. Então, esses elementos, eles estão profundamente conectados com esse aspecto nacionalista. Mas sabemos que o romantismo é um movimento de exasperação do sentimento. O que é isso, exasperação? É um exagero. Exasperar quer dizer, você vai além da conta. Então, quando pensamos nesse sentimentalismo exagerado, ele vai gerar, num primeiro ponto, as novidades quanto à temática, onde nós podemos trazer, num primeiro momento, a temática heróica, patriótica, muitas vezes fantástica, tá? São seres, né, que têm poderes sobrenaturais. Exemplo, se a gente pegar o Peri
né, do José de Alencar, ele é o primeiro super-herói brasileiro, a ponto de arrancar uma palmeira com os braços, cara. Além disso, nós temos também uma temática macabra, sobrenatural, muitas vezes violenta. Nós não podemos esquecer que, diferente do locus amoenos que nós encontramos no arcadismo, aparece agora o locus horrendos, né? Nós sabemos que essas características, elas vão trazer não mais aquele espaço bonitinho, aquela coisa agradável, amena, não, a truculência muitas vezes, a violência muitas vezes. Você pegue lá Noite na Taverna de Álvares de Azevedo, é um livro de contos macabros. Então toda essa questão, ela acaba aparecendo no romantismo também. São as histórias que a gente pode encontrar aqui. Além desse aspecto voltado à exasperação do sentimento, gerando uma temática diferente, nós podemos trazer outros elementos, que nem o sentimentalismo exacerbado, quer dizer, exagerado além da conta. Isso vai trazer, num primeiro momento, a ideia de tristeza atávica, quer dizer, tristeza visceral, né? Nós temos aqui também a questão da memória afetiva, o passado, aí entra naquela coisa que eu acabei de falar ali da infância também, né? E num outro momento, desse sentimento exacerbado, exagerado, nós temos o arrebatamento e a morte. Quer dizer, lembra que eu acabei de mostrar para vocês o escapismo romântico, escapismo pela igreja, escapismo pela loucura, escapismo pela morte, é o arrebatamento, que é aquela coisa da pessoa estar prostrada, né? No nosso quadro, ainda nós temos uma outra direção aqui a apontar. Olha aqui, a fuga da realidade. Essa fuga da realidade, ela vai gerar, num primeiro momento, o espaço ermo, amplo, vago, alusivo. Eu vou ter aqui a noite, o sonho, por a indefinição, minha gente. Por quando falamos nessa coisa da fuga, né? Essa coisa da infância, né? A coisa de terras exóticas, ó. Tudo isso aqui tá ligado a essa ideia que seria a ideia de fuga da realidade. Então, percebam que dentro desse organograma aqui, tudo está saindo do eu. Ainda nesse sentido, nós temos o caráter de rebeldia que faz parte do período, espírito libertário e rebelde. Lembre da Revolução Francesa, lembre do que ocorreu depois. Esse espírito libertário, ele vai gerar, primeiro, liberdade formal, né? Liberdade formal e intuição, quer dizer, versos brancos, versos livres, como foi falado aqui. É importante falar disso. A situação política de Portugal, nós temos o liberalismo em Portugal, que depois da Guerra Civil, os liberais vão ganhar o poder, né? De 32 até 34, como foi falado no começo aqui. E num outro momento, se nós observássemos o Brasil, você tem as campanhas brasileiras, né? A campanha republicana, a campanha abolicionista. Então, esse quadro sintético, ele serve justamente para eu compreender que tudo isso aqui, ó, tudo emana do eu. Então, são características que acabam englobando também um pouco do contexto histórico, né? Então, tudo isso, cara, está em comum acordo. É, portanto, a literatura romântica uma literatura popular, uma literatura feita da burguesia, muitas vezes para a burguesia, e não podemos esquecer dessas novidades, como o caso do romance. O teatro passa a ser um importante centro em que as pessoas vão, é o cinema deles, né, gente? Cinema do século XIX. Como eu disse para vocês, esse quadro que eu acabei de mostrar, ele acaba relacionando um elemento com o outro. Todos eles partem do mesmo lugar, qual que é? O eu. Então a literatura romântica, ela acaba sendo intuitiva por isso. Como é de costume aqui do canal, vamos dar uma olhada em algumas pinturas? Vem com a gente! O primeiro quadro que a gente poderia citar aqui seria O Pesadelo, de Henri Fuseli, que é um pintor suíço que viveu de 1741 a 1825. Esse quadro, como vocês estão vendo ali no crédito, é de 1781. Ele mostra uma mulher deitada, ela está deitada em sua cama, só que ela acaba sendo prisioneira talvez de um sonho, de um pesadelo, para falar a verdade, né? Onde sobre o seu corpo você tem um demônio. E o detalhe, hein? Olha a maneira com que esse demônio nos olha. Então seria aqui uma pintura que explora essas características românticas. Assim como que se eu pegasse também Caminhante sobre o Mar de Nuvens, de 1818, esse quadro. É de Caspar David Friedrich, né? Esse pintor, ele vai trazer aqui esse tema, né? O Friedrich, ele vai viver de 1774 a 1840. Esse quadro, como você está vendo, 1818, tá? Caminhante sobre o Mar de Nuvens é um quadro no qual a evocação da solidão, né? A evocação do vago, a evocação do infinito estão profundamente articuladas aí. O caminhante se encontra simbolicamente numa espécie de precipício, como você pode perceber aqui, que seria ali, gente, precipício de sua própria existência.
sobrevivência, onde ele pode ou não se atirar desse cume aí, desse pico, tá? Montanha abaixo. Aí ele tem que se decidir aí entre a sua existência física, no qual você vê aqui o elemento da natureza como aparece, né, de forma bastante peculiar. Então essa comunhão de uma natureza majestosa, ou mesmo a dúvida que ele tem ao olhar para baixo, será que ele se precipita? Então você percebe que o texto romântico valoriza o eu. A pintura romântica também está chamando atenção para esse personagem aí, tá? Então é uma espécie de ruptura com tudo aquilo que estava sendo feito antes. Outro quadro que nós podemos citar é A Balsa de Medusa, de Théodore Géricault. É um pintor que viveu de 1791 a 1824. A Balsa de Medusa foi pintada em 1819 por esse francês. Ela apresenta uma composição em forma piramidal, como a gente pode perceber aqui, que acaba dividindo um pouco a composição da obra. Ele acaba representando nesse quadro os horrores de um verdadeiro naufrágio. Tá? O Géricault, ele usou vários amigos como modelos para pintar. Né? Entre eles, se você é o Delacroix, tá? Que vai trazer, entre outras coisas, a liberdade guiando o povo, que eu já vou mostrar para vocês. Quando exposto, esse quadro trouxe à tona um episódio que foi, bem dizer, dantesco. Sendo capitão da fragata, né, Medusa, um homem incompetente que acabou conseguindo a sua colocação por meio de indicações de familiares, né, e também com contato com o governo. A gente nunca ouviu falar em Cunha, né, povo? E ele conseguiu uma boquinha lá e acabou naufragando. Os náufragos exemplificaram casos de canibalismo e loucura, como está sendo apresentado aqui para vocês terem uma ideia. Então, é um quadro também que se comunica com o romantismo. Agora, trocando um pouco de pintor, vamos falar do Goya, né? O Goya, esse é um dos quadros mais famosos dele, Os Fuzilamentos de 3 de maio de 1808. Esse quadro foi pintado de 14 até 15. Né? Nesse quadro, Os Fuzilamentos de 3 de maio de 1808, Francisco de Goya, né, que viveu de 1746 até 1828, ele retratou um acontecimento histórico, quando um pelotão de fuzilamento francês executou vários populares em Madrid, como forma de punição aos atos de rebeldes espanhóis contra a ocupação francesa, que ocorreu ali na véspera, no dia 2 de maio de 1808. Nota-se o contraste da frieza dos soldados, as armas em mira, e os populares em desatino. Tá todo mundo aqui, se a gente for ver, você vê que os guardas estão numa linha reta, deram um passo para trás. E os indivíduos que estão aqui, as pessoas que estão aqui vão ser executadas. Então você está vendo, né? O desespero do homem ao centro, de branco, com os braços abertos, indiretamente, cara, acaba remetendo à imagem de Jesus Cristo sendo crucificado. Nós temos um aqui que está baleado. Esse quadro, ele acaba trazendo, de forma bastante trágica, um acontecimento histórico. Isso acaba sendo característica também da arte romântica, não podemos esquecer. Assim como nós temos também, né, a liberdade guiando o povo. É um quadro que foi pintado em 1830, tá? Eugène Delacroix é o nome dele. Ele viveu de 1798 a 1863. Ele acaba retratando um levante francês de julho de 1830, que acabou resultando na substituição do rei Carlos X por Luís Felipe. No quadro, o rompimento das barricadas pelos rebeldes republicanos em 28 de julho de 1830 é marcado por uma estrutura também piramidal, como nós acabamos de ver ali na Balsa de Medusa. A verticalidade da obra realça o vermelho, o branco e o azul da bandeira francesa, né, que está sendo empunhado pela própria liberdade aqui. Ó. As roupas de época, né, arruaceiros com armas na mão, onde você pode ver aqui, ó, tanto a nossa esquerda como também para a nossa direita. Nós temos aqui um burguês de cartola, que alguns falam que seria o próprio pintor se retratando. Nós temos aqui, né, um trabalhador pobre, miserável, nós temos uma criança, nós temos um cadáver aqui, né? Esse cadáver, ele está despido, cara, só está de meia. Né? Ao fundo, a famosa Catedral de Notre-Dame, né? Quer dizer, esse quadro, ele apresenta a liberdade ao centro. Se nós fôssemos ver, a formação de triângulo também na composição é importante. Percebam que ela está com os seios à mostra. Esse fato de pintar a liberdade mostrando os seios, nada mais é do que sinônimo de coragem. E sem contar que ela está também com aquele
chapeuzinho típico dos revolucionários. Então, esse quadro, ele acaba tendo uma importância fundamental dentro da composição da obra aqui também do Delacroix e dentro desse aspecto romântico, libertário, truculento, violento, assim por diante, tá legal? Outra imagem que nós podemos falar aqui seria a Agitação de Tanger, também de Delacroix. Esse quadro, Agitação de Tanger, ele acaba sendo também um quadro que sugere essa movimentação das ruas. O que chama a atenção do pintor é a multidão reunida nas ruas. Então tudo isso, esse caráter libertário, esse caráter rebelde, tudo isso tem a ver com o período, gente. Não podemos esquecer que a Revolução Francesa ocorreu no final do século XVIII. E depois você teve o Napoleão, depois você teve uma tentativa, talvez, de retornar ao absolutismo, que não deu certo. E sabendo disso, nós não podemos esquecer que o nosso papel aqui é falar de literatura. E quando eu falo da literatura, nós temos que entender como que se deu a literatura romântica no Brasil e como que se deu a literatura romântica em Portugal. Como já foi falado para vocês em outras ocasiões, o objetivo do canal é deixar em aberto essa questão da interpretação. Eu, quando faço interpretação de uma tela ou interpretação de um poema, lembrando que aquilo é uma faceta da história só. Nós podemos ter outras interpretações, principalmente quando a gente fala história da arte. É um campo assim vastíssimo e quanto mais a gente estuda, mais a gente quer conhecer. Mas não podemos esquecer que também esse canal aqui ele tem um propósito. Ele foi feito para o meu aluno, para o meu ex-aluno, para o meu futuro aluno ou mesmo você que está me escutando agora. Vou deixar uma dica, se inscreve no canal que assim todos os episódios postados você vai receber a notificação, tá legal? E também, gostando do episódio, dê um ok só para valorizar o nosso trabalho, beleza? Mas, como eu vinha dizendo, a interpretação do texto é uma coisa variada. E o objetivo do canal não é esgotar os assuntos, muito pelo contrário. É jogar semente, né? E aí, com o tempo, você vai aguando, tal, a sementezinha vai crescendo. Então é o seguinte, se eu observasse a literatura brasileira e a literatura portuguesa, como que eu poderia esquematizar o que eu tenho que estudar no romantismo em Portugal, o que eu tenho que estudar no romantismo no Brasil? Só pra gente encerrar o episódio, vamos dar uma olhadinha rápida aqui então? Vem com a gente. Fazendo um esqueminha bem sintético do romantismo português, nós sabemos que em Portugal a literatura romântica foi dividida em 3 gerações, tanto na prosa quanto na poesia. A primeira geração, ela vai receber o nome de geração nacionalista ou medievalista. É a geração que nós encontramos do senhor Almeida Garré, autor do poema que nós lemos aqui no início do episódio, do senhor Alexandre Herculano, que foi romancista também, criador do romance histórico. Lembrando que o Almeida Garré, a contribuição dele para o romantismo foi muito mais no teatro, tá? Que ele vai escrever uma peça chamada Frei Luís e Souza, bem famosa. Além disso, tivemos a segunda geração, chamada geração byroniana ou também chamada de ultrarromântica, que está ali vinculada de 1840 até mais ou menos 50. Nessa geração eu poderia citar o Camilo Castelo Branco, que é o nosso principal representante. Tivemos até a poesia de Soares Passos, mas ele acaba sendo o principal prosador do romantismo português. Além disso, ele vai ser autor do Romeu e Julieta Lusitanos, que foi citado aqui também, que é o Amor de Perdição. A terceira geração romântica, ela vai ser a geração de antecipação realista. Então, o que está acontecendo agora? Nós sabemos que uma nova escola está surgindo no ar, é a segunda metade do século XIX em diante, onde eu posso colocar tanto a prosa do Júlio Diniz, como também a poesia do João de Deus. Então, isso aqui sugere pra gente um pouquinho daquilo que eu tenho no romantismo em Portugal. Romantismo em Portugal, lembrando, poetas e prosadores, primeira, segunda e terceira geração. No Brasil, não. No Brasil, nós temos as gerações românticas apenas na poesia. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, se isso é Portugal, olha o que está acontecendo aqui, ó. No Brasil, nós temos as gerações românticas apenas na poesia. A primeira geração, ela vai ser chamada de geração nacionalista ou indianista. Gente, geração nacionalista ou indianista é meio que autoexplicativo. É lógico que eu vou ter a valorização do índio. Gonçalves de Magalhães, ele vai ser o cara que vai introduzir o romantismo em 1836 com Suspiros Poéticos e Saudades.
Só que é o Gonçalves Dias que acaba sendo o gênio da raça nessa primeira fase aqui. Gonçalves Dias foi um dos poetas mais completos que nós tivemos no Brasil. Tá? Ele usou todos os metros, além de fazer literatura indianista, fazer literatura sentimental, fazer literatura da natureza, patriótica. Ele foi bem competente no que toca a poesia. É o autor, gente, do Canção do Exílio. Não se esqueça, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Aí a gente vê que esse texto tá também no hino nacional, cara. Lembrando que o hino nacional brasileiro, ele teve a composição, a música feita por Francisco Manuel da Silva e a letra só na frente por Joaquim Osório Duque Estrada. Então quando a gente lê o hino nacional, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, foi tirada do Canção do Exílio. Então, primeira geração, nacionalista ou indianista. Por quê? Porque retrata o índio como meu herói. Enquanto em Portugal, eu estou falando da primeira geração nacionalista ou medievalista, aqui o nosso herói vai ser quem? O índio. Tá legal? Voltando aqui, ó. A segunda geração romântica, ela já vai ter outras características, é a chamada geração byroniana também, a geração ultrarromântica, ou carinhosamente também tratada de mal do século. Essa geração eu posso citar o Manuel Antônio Álvares de Azevedo, ou Maneco para os mais íntimos. Álvares de Azevedo é o principal poeta, mas não é o único. Nós podemos falar do Fagundes Varela, podemos falar do Casimiro de Abreu, podemos falar do Junqueira Freire. Quer dizer, há vários poetas nessa fase. Enquanto a primeira fase é uma geração organizada já em torno de um projeto nacionalista tal, a segunda fase é extremamente sentimental. A segunda fase meio que deixa de lado essas questões patrióticas, tá? E o Álvares de Azevedo, como foi apontado aqui, é o principal representante. A terceira geração já é uma geração mais da segunda metade do século XIX e adiante, a chamada geração condoreira, ou também chamada de Hugoana, que tem o Antônio Frederico de Castro Alves como sendo seu principal representante. Pensem vocês que a geração condoreira, por que condoreira? Vem de condor, que é o pássaro dos Andes, que voa sempre alto, né? Hugoana vem de Vitor Hugo, olha, autor dos Miseráveis. É a geração libertária, é a geração dos ideais republicanos, é a geração da campanha abolicionista. Então tudo isso acaba sendo importante. Castro Alves foi chamado de o poeta dos escravos, porque ele escreveu um poema fabuloso chamado Navio Negreiro, né, que é a vergonha do mar. Então, todo esse contexto histórico, ele vai acabar por encabeçar uma poesia um pouco mais participativa. Agora, fora isso, nós não podemos esquecer que eu tenho também a prosa. É importante citar aqui da prosa. A prosa romântica no Brasil vai ter 4 direções, não são fases. Você vai encontrar, num primeiro momento, romances urbanos, que tende a falar da cidade, logicamente. Nós teremos no Brasil também os romances indianistas, porque é um tema bem peculiar à nossa cultura. Nós temos ainda os romances regionalistas. Olha o que está aparecendo no romantismo. O Brasil é um país de dimensão continental. Se tem dimensão continental, há diferenças culturais. Isso passa a aparecer no texto, importante falar. Além disso, eu tenho também nos romances regionalistas aspectos de falares. Você vai ter aqui o coloquialismo verbal, tá legal? E além disso, eu tive também os romances históricos, são aqueles que vão mergulhar no passado histórico. Lembrando que em Portugal eu tive lá o Alexandre Herculano sendo fundador do romance histórico. Como representante do romantismo brasileiro, nós temos no primeiro lugar aqui José de Alencar, que é o mais completo de todos, gente. O Alencar é o único romancista que vai desenvolver romances urbanos, indianistas, regionalistas e históricos. Daí o peso dele. Foi um dos maiores prosadores do período, tá? Além dele, nós temos Joaquim Manuel de Macedo, que vai escrever A Moreninha, em 1844. Nós temos um autor que não é tão convencional assim ao romantismo, que é o Manuel Antônio de Almeida. Autor, Joaquim Manuel de Macedo, autor da Moreninha, Manuel Antônio de Almeida, autor das Memórias de um Sargento de Milícia, gente. Esse é o livro mais estranho do período. Não parece romantismo, mas ele é. O romance foi feito na metade do século XIX, de 1852 até 53, mas ele remonta ao período da corte, 1808 aqui. Mas é um romance engraçado, por isso foge um pouco aquela padronização romântica como um Joaquim Manuel de Macedo fazia, né? Criar o super-herói, a heroína, assim por diante. Tivemos ainda o Franklin Távora, que é também um autor regionalista, vai escrever O Cabeleira, né? Que é a sua obra mais famosa, que vai retratar lá do Nordeste, tá? Vai trazer a paisagem nordestina. Bernardo Guimarães é autor da Escravizaura,
tá? Talvez um romance também muito famoso. E por último aqui, o Visconde de Tuné, que foi citado aqui na aula também, através de Inocência como exemplo. Quer dizer, vocês estão percebendo que a literatura romântica, na prosa, não tem fases. Nós temos os tipos de romance e cada autor tem a sua particularidade, tá legal? Bom, pessoal, como vocês podem ver, a literatura romântica, ela é importante tanto no Brasil quanto em Portugal, mas ela também se manifestou não apenas na literatura, mas nas artes plásticas. Isso que acaba sendo um contraponto aqui pra gente também no canal, tá legal? Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau.